Você precisa entender isso. Nesse vídeo você vai conhecer a chave secreta da sabedoria e entender de que forma as elites e as sociedades secretas controlam a humanidade e se mantêm no poder graças a essa chave. Eu preciso reforçar que se trata da minha opinião pessoal, baseado naquilo que eu acredito. O nosso status quo, a nossa situação atual, da sociedade de maneira geral, equivale exatamente a isso. As ações humanas estão em conflito com nossa necessidade de sobrevivência. Guerra, violência, intolerância, ignorância, consumo excessivo. Como a gente pode ver aqui, o dinheiro nunca é suficiente, nunca é o bastante e sempre querem ter mais. É claro que existem formas mais diplomáticas para a solução dos nossos problemas em relação às guerras, porém os reais interesses nunca chegam até nós. Por isso não entendemos verdadeiramente o que mantém, o que sustém essas guerras. Consumerismo ou consumo excessivo tem destruído o planeta, porém ninguém quer parar de consumir, nem parar de ganhar dinheiro com isso. Muitas vezes a gente vê defensores do aquecimento global trocando de iPhone todo ano, e com 10 calçadinhos no armário, não sabendo que para fazer uma delas precisa de 5 a 7 mil litros d'água. A intolerância política, religiosa, intelectual, racial, entre outras, ocupa todas as camadas da nossa sociedade. Porém, esse estado atual, esse estado de caos, é exatamente o que mantém as massas sob controle e mantém o sistema rodando. Ele é uma estratégia inerente ao sistema. Para a gente poder entender isso, é importante a gente entender primeiro o que significa governo. Governo é derivado da palavra latina gubernare, um verbo que significa controlar, dominar, dirigir no sentido de uma embarcação, exercer domínio sobre. Então, basicamente, se a gente pensa no nosso, num país, governar é controlar a mente das massas, é dizer a direção em que as massas se movem, é determinar a informação que a massa consome e, com isso, determinar o seu futuro. O que nós vemos ou recebemos dos canais de mídia ou de informação do governo são apenas fragmentos da verdade. Isso sempre foi assim, sempre será. Ou uma informação muitas vezes carregada de direcionamento. A gente não pode fazer todas as perguntas que a gente quer. A gente tem sempre interlocutores, mas nem sempre esses interlocutores são isentos o suficiente para defender realmente o interesse das massas. Existem 3 pilares de que forma as massas são sistematicamente controladas. Primeira coisa é censura ou sigilo, que é um ato de ocultar informações. Por exemplo, só nos Estados Unidos, 16 milhões de documentos do governo são ocultados da massa em geral. Imagina em outros países como o nosso, por exemplo. Então é controlar a informação que é disponível. A gente não tem acesso a toda a informação e muitas vezes censurar alguma informação que não vai de acordo aos interesses do governo em questão. Outro ponto importante, a corrupção geral da educação, que conscientemente deixa as massas intelectualmente indefesas. Você tem um sistema de educação ruim, que não ensina as pessoas a pensarem, conscientemente você está deixando elas intelectualmente indefesas. Então ela não tem informação, e não tem informação total, e segundo, ela não consegue desenvolver o pensamento crítico ideal para analisar os cenários que ela tem. A massa. E a terceira, a ausência de uma comunicação compassiva, o que impede uma ação construtiva. As comunicações são sempre gerando medo, ou enviesada em crença, ou gerando indignação, ou polarização. A informação, a comunicação que a gente recebe não vem neutra, ela vem carregada desses artifícios. Mas são esses artifícios são usados estrategicamente. Tem hora que eu vou dar medo, tem hora que eu vou basear em crença, tem hora que eu vou usar uma comunicação infantilizada, ou causar culpa. Então eles usam essa comunicação de forma a controlar o comportamento geral das massas. E isso é muito efetivo. Basta a gente olhar a polarização que o nosso país é hoje. Sem entender o que está por trás de tudo isso efetivamente. Pessoas acham que entendem, são especialistas de 1% da informação, enquanto a maior parte está correndo pelos bastidores e a gente não está informado. Então é uma maneira de manipular as massas, deixar a massa se confrontando, sendo que eles não têm a informação necessária, eles acham que tem. Porque tem uma questão importante. Acabar com o sigilo e revelar a verdade não dá automaticamente às pessoas senso crítico.
Não adianta eu dar um monte de informação para quem não consegue ler aquela informação e não tem o senso crítico de avaliar aquela informação, não foi treinado para aquilo. E aí eu não dou a defesa intelectual para a pessoa. Agora, se eu focar na educação, né, eu proporcionar uma autodefesa intelectual, né, pessoas que podem pensar criticamente, porém, eu não dou a informação que ela precisa. Olha, eu tenho capacidade crítica, mas eu não tenho os dados para analisar. Vai adiantar? Ter uma comunicação compassiva que ajuda, né, a massa a entender o que eu quero transmitir, também não adianta se houver censura e não houver pensamento crítico. Então, a única forma realmente de criar sinergia, a gente, como massa, a gente tem esses 3 pilares estabelecidos, devidamente fortalecidos. Os governos não querem uma população capaz de pensamento crítico. Querem trabalhadores obedientes, pessoas inteligentes o suficiente para operar as máquinas e burras o suficiente para aceitar passivamente a situação. George Carlin, que era um humorista, americano, que era bastante corajoso. Ele tinha uma postura bastante crítica em relação à política, religião e a outros temas. O Brasil tem muitos humoristas talentosos, mas corajosos eu não conheço muito. Queria muito ver uma frase como essa saindo de um humorista, ou saindo da classe artística que está morta, está comprada. Bom, eu nasci na década de 70, eu lembro, dos artistas, criticando o governo, mesmo que na ditadura, de maneira escondida, através das suas músicas, através de alguns movimentos. Agora parece que isso tá todo mundo apoiando os governos, ou brigando entre si. Bom, mas essa frase resume o verdadeiro objetivo da nossa educação. Eu não quero uma nação de pensadores, eu quero uma nação de trabalhadores, John Rockefeller. Essa frase remete a Rockefeller, mas também pode ter sido Frederick Gates. Resume, o sistema educacional global operante hoje praticamente em todos os países. Aqui reforça que não queriam criar pensadores, mas uma massa de trabalhadores. Então aqui é um resumo de maneira geral de que forma o currículo educacional global foi implementado. Em 1902, Frederick Gates iniciou o Conselho de Educação Geral, General Educational Board, que foi constituído por uma lei no Congresso americano que ocorreu em 12 de janeiro de 2003. Seu objetivo principal desse board, desse conselho, a promoção da educação nos Estados Unidos sem distinção de raça, sexo ou credo. Basicamente, eles implementaram um novo sistema de educação, porque houve uma doação aproximadamente de $1 bilhão em todo o período pelo Rockefeller, mas eles implementaram um sistema de educação baseado no sistema prussiano. O que era basicamente o sistema prussiano? Centralização e controle estatal da educação, educação obrigatória e universal, um currículo padronizado, quer dizer, igual para todo mundo, não importa as suas características naturais, mas você tem que ser padronizado, ênfase na disciplina e na obediência, avaliação e rastreamento do conhecimento, e educação de operários. Sempre foi uma educação fabril. Hoje a nossa educação ela cria médicos, enfermeiros, psicólogos, metalúrgicos, engenheiros, estão sempre criando profissionais. A nossa educação é fundamentalmente para criar operários, para criar braços de trabalho. É claro que tem gente que vira empresário ou que tem sucesso, mas não é uma coisa acessível de modo geral à massa como um todo. Aqui a gente tem um resumo de como foi instituído o sistema global de educação. Depois disso, já em algumas décadas, no final dos anos 70 e 80, o mundo recebeu, nós recebemos a padronização curricular da ONU. O seu enfoque era ensino e não na educação do indivíduo como um todo. Ou seja, o que recebemos era utilitarista, com a finalidade de ser profissionalizante. Quem disse isso foi Alvin Toffler. Ao contrário das artes gerais. Desde o início a ideia foi ter um sistema padronizado, transmitindo o mesmo conhecimento na mesma sequência e ordem para todos os alunos, sem considerar a diferença entre eles, sem respeitar o ritmo individual de cada aluno, como também suas necessidades, talentos e interesses próprios de cada aluno. Então sempre foi uma coisa padronizada, coloca todo mundo no mesmo barco, o conteúdo disso aqui, o currículo isso daqui, é para formar trabalhadores, não vamos formar uma massa crítica, pensante, e segue o barco. Então, de modo geral, o que acontecia, pessoal? Os grandes grupos de empresários que patrocinaram esse currículo queriam formar profissionais para trabalhar em suas empresas. Porém, eles definem
quanto esses caras vão ganhar. Eles definiam o mercado de trabalho. Então, eu crio um sistema de educação para criar operário, aí contrato esse operário pelo preço, pelo salário que eu quero, né? E determino assim o mercado de trabalho. Aí eu faço esse operário ter sonhos, crio ilusões e vendo os meus próprios produtos para ele. E ainda coloco aí uma adição no sistema bancário para transformar esse operário endividado, assim ele tem que trabalhar sempre mais ou bastante. Então, resumidamente é isso. Quem sempre controlou a educação das massas foram as elites, que para as massas se tornarem operários para trabalhar em suas empresas, né, as demais diversas áreas existentes, e consumir os seus próprios produtos. E aí você ainda tem um banco para garantir que essa massa fique endividada. Então é uma roda, é uma corrida dos ratos eterna. Por isso que a gente chegou nesse ponto aqui, nesse ponto de caos, de intolerância, de guerras, porque se torna uma coisa caótica. A gente sabe que o consumo, a necessidade de dinheiro cada vez mais, a intolerância, a falta de uma comunicação correta, diplomática, tudo isso criado, né, nas massas, em determinado momento a gente ia ter o caos, em determinado momento o caos ia acontecer, o caos é inevitável. Por isso, há muito tempo atrás, eles começaram a falar de nova ordem mundial, publicamente. Por quê? Porque sabiam que o caos era inevitável e precisavam de uma nova ordem. A gente está vendo isso acontecer diante dos nossos olhos. A gente tem que os objetivos sustentáveis dessa nova ordem, porém a gente não tem informação 100%. E muitas vezes a massa não tem como exercitar o pensamento crítico sobre isso. E a comunicação que a gente recebe não é uma comunicação favorável. Ela vem carregada de outros fatores. Então, tudo leva a gente a entender que, assim, os reais motivos que são apresentados aqui não são os reais, né? Mas tem os motivos de bastidores. Quando se analisa a informação como um todo, é por isso que surgem muitas teorias sobre conspiração. É porque, como não? Se a gente não recebe informação, se a gente não tem, né, como avaliar criticamente isso, a massa não tem como, né, pensar criticamente sobre aquilo, interpretar aquilo de maneira avançada, né, e a informação é carregada, é impossível. Como que essa massa vai se encaixar dentro disso agora? Se ela está totalmente perdida, se ela está totalmente caótica. E aí, quando a gente fala de nova ordem, ou quando a gente quer apontar alguma coisa, canais, né, que buscam trazer a verdade para vocês, o que eu aprendi, a massa muitas vezes está tão enviesada que independe dos fatos. Tem centenas de milhares de livros, investigações e reportagens dizendo como a coisa funciona, mas para a massa não importa, ela quer ficar agarrado naquilo que é mais confortável e naquilo que ela acredita. Então, ela quer trabalhar só com o campo da informação que ela tem, né, sem olhar com tudo. É assim que as elites, de certa forma, né, permanecem no poder. Aqui tem até uma piadinha, né? Já ouviu falar na Cabala? Cabala? Que Cabala? Cabala não existe coisa assim, né? Os caras aqui encapuzados. Mas qual é a chave da sabedoria, pessoal? Qual é a chave da sabedoria? Existe um método para se aprender qualquer coisa e transformar o caos em ordem. Esse é o método que nos foi escondido. Você sabe que hoje o QI do brasileiro é super baixo, por isso existe tanta violência intelectual, verbal, física. Aqui você faz um post e um monte de comentário ofensivo. As pessoas não têm tolerância, né? Elas estão treinadas a esse tipo de comunicação, entendeu? A comunicação está treinada para isso, tá? Então é do jeito que ele recebe, ele aprende e ele devolve. Então é assim que funciona. Então é difícil expressar opinião de que forma que ela seja respeitada. Você expressa a sua opinião, pode vir porrada por aí. Então, jovens e adultos, né, comportamentos ofensivos, abusivos em larga escala, muitas vezes. Então, assim, pessoal, existe um método para aprender qualquer coisa e transformar o caos em ordem. Esse método foi sistematicamente escondido de nós e ele consiste no treinamento das chamadas 7 artes liberais, conhecido como trivium e quadrivium. Trivium é lógica, gramática e retórica, quadrivium aritmética, geometria, música e astronomia. Esse foi um sistema que tinha grande sucesso, né, que promoveu grandes transformações na arte, na ciência, em determinado momento da nossa história. Porém, ele foi eliminado do nosso currículo, né? Como eram divididas, como era esse processo de ensino, como era esse processo de educação
das massas, né? No tempo do iluminismo, né? Na era que a humanidade floresceu em muitos aspectos, né? Da ciência, da arte, da música, da arquitetura, das obras teatrais, né? E de tudo, da industrialização. Como é que era o sistema verdadeiro de ensino, né? Que promoveu todo esse crescimento da humanidade dessa maneira? Existiam 3 habilidades inferiores e 4 superiores. Então, inferiores era a gramática, para codificarmos o mundo que recebemos e comunicá-lo. A dialética, para comparar as diferentes percepções e evoluir em busca da verdade. E a retórica, para expressar as nossas percepções e conclusões de forma persuasiva. E as disciplinas superiores eram a arte de utilizar esse conhecimento nos aspectos externos ao homem. Então, a aritmética, para quantificar o mundo que conhecemos, a geometria, para colocarmos as quantidades corretamente no espaço, a música, para encaixar os números no tempo, e a astronomia, para a gente compreender a influência dos astros no espaço. Essa era a base do conhecimento selecionada das instituições de ensino ocidentais, que desenvolveram uma civilização ao longo de um milênio inteiro, que é o período que a gente costuma chamar de Renascença. Como é que era trabalhado as habilidades superiores e inferiores? Através da exploração dos 5 sentidos. Então estou falando de astronomia, eu vou treinar meu olho a olhar o espaço, a ver informação. Eu estou falando de gramática, eu vou treinar o meu cérebro, o meu ouvido, né? Para eu ouvir, né, e gramaticalmente entender aquilo e de forma eu replicar aquilo. Então eles desenvolviam os 5 sentidos e desenvolviam essas 7 habilidades, né, ao longo do tempo. Imagina se desde o pré-primário ali a gente está desenvolvendo os sentidos e a gente está desenvolvendo conhecimento da forma que era feito na Renascença, né, com a tecnologia que a gente tem hoje. A gente não estaria criando só operários, só massa, né, a gente estaria transformando toda uma sociedade, né, em diversas áreas. Mas hoje a gente está nessa limitação, nessa ignorância, nesse QI de 83 médio no Brasil. Como é que pode isso? Isso é baseado nos interesses de uma elite, né, que mantém isso, que controla e mantém isso. E todo mundo vendo e a gente fica aqui olhando isso dessa maneira. Isso sempre foi explorado pelas sociedades secretas. Então até aqui, pessoal, a gente sabe que há um método para aprender qualquer coisa, né? Esse método é o treinamento dessas 7 artes liberais, com a exploração dos 5 sentidos, e que esse método foi ocultado e mantido como o principal segredo da sociedade secreta. Então as elites e as sociedades secretas, elas detêm esse conhecimento. Se a gente olhar os manuais ou os livros, né, os manuais práticos aí de cada, não sei como chama isso, de cada sociedade secreta, aqui a gente tem uma ilustração. Eles já conhecem isso há muito tempo. Eles já praticam isso há muito tempo. Como é que alguém que tem uma educação totalmente falha, educado para ser um operário, vai competir com alguém que está treinando essas 7 artes liberais? É impossível, a concorrência é esmagadora, é um leão contra um ratinho. Você não treinou desde pequeno a olhar o mundo de forma diferente, a treinar seu cérebro a pensar de modo diferente, a sua percepção, o seu raciocínio lógico. A gente não treina isso, a gente coloca todo mundo dentro do mesmo quadrado e espera que tenha algum sucesso. Mas essa é a estratégia, manter a massa sem informação e sem capacidade de analisar criticamente. Aí explode violência, explode tudo isso que a gente está vendo. E aí a gente começa a entender por que esses caras aqui não fizeram faculdade. Por que esses caras não fizeram faculdade? Aqui tem um queridinho, né? Atual queridinho do mundo, ele consegue gerenciar todas essas empresas, consegue fazer filme, consegue em podcast, uma no podcast, né? Ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? Mas por que isso? Porque ele foi treinado desde o início. Aqui eu vou falar só de ser treinado. Foi escolhido para isso. Como é que ele desenvolveu isso? Como é que essas outras pessoas desenvolveram essas habilidades? Por que eles se mantêm no controle? Porque eles desenvolvem isso desde o início. Eles têm acesso a essas artes liberais, por isso que eles estão sempre na frente. A nós é deixada ali o pratinho de comida da educação ali, aprendendo a história que eles escreveram,
e se resume a isso. Mesmo escolas que têm outro currículo, outras coisas, não conseguem. A competição é desleal, chega a ser desleal. Você treinar alguém nas 7 artes liberais desde a infância e você seguir um currículo global desde a infância. É impossível ter a mesma oportunidade. Mesmo que as nossas escolas aqui no nosso país fossem todas equipadas, bonitinhas, professor bem pago, ainda assim estaríamos ensinando um currículo que é engessado, que não faz pensar, que não faz analisar criticamente o mundo e as suas transformações e tudo o que está acontecendo. Já essa elite que tem acesso a esse tipo de conhecimento se mantém no poder, porque está treinando a sua descendência desde o início, a ver o mundo de uma forma totalmente diferente, a controlar, a usar a comunicação a favor dele, a usar a informação. Então é uma competição verdadeiramente desleal. Então é assim que a roda gira, e assim que o mundo é mundo, pelo menos no último século. E a gente está vendo tudo que está acontecendo no nosso país, a gente está vendo tudo que está acontecendo no mundo, e a gente se mantém calado em relação a isso. Eu gostaria muito de ver a nossa classe artística se manifestando, porque daí tem que vir um Zé Ninguém como eu para tentar falar alguma coisa, trazer algum tipo de conhecimento. Eu nem sei se esse conteúdo vai passar, eu nem sei se esse conteúdo vai à frente, mas é essa sensação. A gente não tem toda a informação que a gente precisa, a gente não é treinado para pensar de forma crítica, e a comunicação que a gente recebe não é compassiva. Ela é carregada de crença, de viés, de medo, Ela é usada para que transforme o nosso comportamento, para que mude aquilo, para que mude algo, para que a gente reaja àquela comunicação de forma impensada. Então, quando soltam a comunicação que a gente recebe, ela é feita para criar uma reação em nós, mas não para que a gente pense de forma crítica sobre aquela informação e que a gente busque um quadro geral para poder tomar uma decisão assertiva sobre aquilo. Bom, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se sim, deixa seu like, compartilha, faz um comentário aí, nem for para falar um oi, isso ajuda bastante no engajamento. Fique com Deus e até a próxima.